Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Essa solenidade que deveria ser celebrada na última quinta-feira, mas como neste dia não é feriado aqui no nosso país, portanto não é possível que os fiéis possam participar dessa solenidade, então a igreja transfere para o próximo domingo. Hoje, que seria o 7º domingo da Páscoa, celebramos então a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Veja, meus irmãos, por que Jesus ascendeu aos céus? Por que ele subiu aos céus? Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e esteve com eles por 40 dias. Por 40 dias Jesus apareceu aos seus discípulos. E então, completado esses 40 dias, ele sobe aos céus. E Jesus sobe aos céus em primeiro lugar para tomar posse do reino que ele conquistou através da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus, ele sobe aos céus para estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, nós rezamos no credo. Jesus, ele sobe aos céus com o seu corpo e a sua alma humana. Ou seja, e ele então, estando com a sua humanidade diante de Deus, e aqui então vem, ou seja, o segundo porquê de Jesus ter subido aos céus. Ele, com a sua humanidade no céu, prepara um lugar para cada um de nós. Ele é o primeiro como homem, como Deus, a estar então à direita de Deus Pai. A sua humanidade está diante de Deus. E, portanto, a nossa humanidade agora, a partir de então, poderá também estar diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nós sabemos que não só Jesus está assentado à direita de Deus, em corpo e alma, mas há também uma criatura junto de Deus, em corpo e alma. A Virgem Maria, a nossa mãe. A igreja nos ensina que ao completar o tempo de sua vida aqui na terra, a Virgem Santíssima foi assunta aos céus. Ou seja, ela foi elevada em corpo e alma aos céus. E portanto, Jesus e a Virgem Maria, diríamos, são aqueles que estão na eternidade no céu, com um corpo humano e uma alma humana. A diferença é que a Virgem Santíssima, ela foi elevada, Deus a elevou. Jesus Cristo, ele se elevou, ele ascendeu aos céus, porque ele é Deus. Ele sobe por seu próprio poder. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que temos um lugar no céu, temos um lugar diante de Deus. A missão de nosso Senhor termina, porque agora é a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte para que possamos adentrar no reino de Deus. E o terceiro porquê de Jesus ter subido aos céus é para que ele enviasse o Espírito Santo, para que ele enviasse o Paráclito, o defensor,
aquele que faria as vezes de nosso Senhor Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Ele dizia aos seus discípulos: se eu não for, não poderei enviar o Paráclito, não poderei enviar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que desceu sobre toda a igreja no dia de Pentecostes. E vamos celebrar essa grande solenidade na próxima semana. Esse Espírito Santo que habita na alma que está na graça de Deus, esse Espírito Santo que traz àquele que é morada de Deus, o Pai e também o Filho. O Espírito Santo que nos permite participar daquilo que nosso Senhor conquistou para nós através dos sacramentos. O Espírito Santo que assiste a igreja de nosso Senhor Jesus. Esse Espírito Santo que move a nossa alma a fazer a vontade de Deus, que nos revela a verdade sobre o Evangelho. Portanto, meus irmãos, aqui entendemos que Jesus subiu aos céus para tomar posse do seu reino com a sua alma humana e o seu corpo humano, para preparar então um lugar para nós. Agora temos acesso ao céu e para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. E no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus dá então aos seus discípulos um mandato importantíssimo, dizendo: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Pouco antes de Jesus subir aos céus, ele então dá aos seus discípulos esse mandato. A igreja, por sua natureza, ela é missionária. A igreja nasce missionária. Jesus aqui está afirmando a importância da igreja, que dará continuidade à sua missão e, portanto, deverá levar o Evangelho a todos os lugares, a todas as nações, a todos os homens e mulheres da terra. É claro, meus irmãos, que esse anúncio está, em primeiro lugar, ordenado aos sacerdotes, ao Papa, aos bispos, aos diáconos, mas não só eles. Eles têm a primeira responsabilidade, mas todos os batizados são chamados a levar o Evangelho a todos os lugares. Portanto, meus irmãos, é uma obrigação de todo fiel batizado ter uma alma missionária. Todo fiel batizado precisa se preocupar com a evangelização, com o apostolado. Precisa se preocupar para que todos aqueles que vivem ao seu redor possam experimentar o amor de Deus, o amor de Cristo. E, portanto, um fiel batizado deve, sobretudo, testemunhar a sua vida, testemunhar a sua fé, testemunhar o Evangelho, a doutrina de nosso Senhor através de sua vida. Veja, meus irmãos, é muito triste quando pessoas dizem sobre católicos ou sobre cada um de nós: como que essa pessoa pode fazer tal coisa se ela frequenta a igreja, se ela vive a fé, ou diz que vive a fé? Veja, devemos testemunhar com a nossa vida. Testemunhar com a nossa vida. Ah, não quero ir na igreja, essa pessoa vive assim, o que adianta ir na igreja? Contra-testemunho, muitas vezes. Se nós vivêssemos de fato o Evangelho de nosso Senhor na nossa vida, nós incendiaríamos o mundo com o amor de Cristo. Incendiaríamos, ou seja,
quando pega fogo, em algum lugar, esse fogo ele se alastra logo. Se nós vivêssemos o Evangelho de nosso Senhor, o amor de Deus iria se alastrar, como o fogo se alastra quando queima. E assim, me recordo certa vez, quando um bispo foi visitar Dom Bosco, sacerdote do século XIX, em Turim, na Itália, e quando o sacerdote via, ou melhor, o bispo via Dom Bosco ao longe, ele comentava com aquele que estava ao seu lado: veja, Dom Bosco, não parece nosso Senhor? Não parece Jesus? Assim, devemos ser nós também, testemunhar o Evangelho com a nossa vida, fazer com que os outros olhem para nós e possam ver Jesus, possam ver as ações de Jesus, os atos de Jesus. Isso, de fato, é levar o Evangelho, é testemunhar. É claro, muitas vezes devemos evangelizar com as nossas palavras, com os nossos ensinamentos, com a pregação, mas não adiantará de nada se a nossa vida não falar mais alto do que as nossas palavras. Não adiantará nada se a nossa vida não falar mais alto que as nossas palavras. Santo Antônio, em um dos seus sermões, ele dizia: cessem as palavras e falem as obras. É necessário que falemos, que evangelizemos com as nossas obras, obras que agradem a Deus. E Jesus ainda nos fala nesse evangelho o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Veja o que Jesus diz: quem crê e for batizado, duas condições para sermos salvos: crer e ser batizado. E aqui, meus irmãos, crer significa crer em tudo aquilo que a igreja crê, em tudo aquilo que nosso Senhor transmitiu aos apóstolos. Devemos então crer, assentir tudo aquilo que nosso Senhor ensinou. É triste ver um católico dizer que não concorda com tal coisa que a igreja ensina. Eu sou católico, mas isso aqui eu não concordo. Essa outra coisa para mim também não dá. Não concordo com isso. Veja, não estamos sendo católicos. Um católico que diz isso não crê naquilo que a igreja crê. O católico que diz isso crê em si mesmo. Não crê na igreja, não crê em Jesus Cristo. É preciso que tomemos cuidado para não viver uma fé relativista, uma fé pessoal. A fé que professamos é a fé da igreja e não a nossa fé. Primeiro professamos a fé na igreja e dizemos: creio em tudo aquilo que a igreja crê. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, para vivermos o batismo é necessário crer em tudo aquilo que a igreja crê. Não adianta ser batizado se não cremos. O nosso batismo não será vivido como deve ser vivido. E depois, meus irmãos, vemos que Jesus aqui afirma também a necessidade da igreja, porque é na igreja que nós recebemos o batismo. E o batismo é a porta para os demais sacramentos. Através do santo batismo que recebemos na igreja, nós podemos receber o Senhor na Eucaristia, nós podemos pedir o perdão dos nossos pecados no sacramento da confissão,
Podemos então contrair o matrimônio, se somos chamados ao matrimônio, ou sermos ordenados, se somos chamados ao sacerdócio, receber a unção dos enfermos quando temos uma doença grave, sermos crismados para que com a maturidade da fé possamos seguir a nosso Senhor. Receber o batismo é aderir na nossa vida à Igreja de Cristo, é nos tornarmos filhos da Igreja e, portanto, crer em tudo aquilo que a Igreja crê. Meus irmãos, Jesus sobe aos céus para preparar um lugar para cada um de nós. Veja, essa é a nossa meta. E se algo neste mundo nos tira a paz, se os problemas desse mundo, ou seja, nos tiram a tranquilidade e a paz, pode ser que nós estejamos muito presos a essas realidades. Porque tudo, meus irmãos, aqui passará. Tudo passará. Mas o céu nos espera. A nossa pátria definitiva nos espera, que é o céu. Estejamos com os olhos fitados no céu e, é claro, os nossos pés fincados na terra, porque o modo pelo qual vivemos aqui na terra será então o modo pelo qual nós entraremos ou não no reino dos céus. Meus irmãos, que tenhamos os nossos olhos voltados para Deus. Busquemos em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.